Esta semana não construí nada. Parei. E foi provavelmente o trabalho mais importante que fiz em meses. Antes de entrar no que aconteceu, o estado da empresa. Vou falar do estado da empresa desta semana. Sejam bem-vindos ao Zero to CEO, episódio 9. E vejo-vos dentro do episódio. Bom, antes de mais, queria agradecer a toda a gente que me está a ouvir. É muito importante para mim vocês estarem desse lado. E fico imensamente grato a ti que estás a ouvir. Muito obrigado. E se ainda não segues o podcast, basta clicar no botão de seguir, esteja em que plataforma estiver, estejas na Apple, no YouTube, seja no Spotify. Sei que o YouTube às vezes não é o mais rápido a publicar, mas peço que também pela vossa paciência também. Ainda não percebi porquê, mas um dia vou tentar perceber porquê. Portanto, antes de começar também queria dizer que no episódio passado me enganei no número do episódio. Não fez muita diferença, mas faz sempre diferença para vocês. Foi uma falácia que foi cometida, portanto não era o episódio 7, era o episódio 8. Mas pronto, vamos começar então o episódio 9. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio. E basicamente é isso que eu queria, essas notas que eu queria deixar antes de começar. Já disse, portanto, para seguirem. Portanto, sigam o podcast no Spotify ou na plataforma em que estejam a ouvir. É muito importante para mim, para chegarmos a mais pessoas, para construirmos esta comunidade. Ok, vocês ouviram no Open, e é verdade, esta semana não construí nada. Foi uma semana de paragem e de reflexão, e foi provavelmente uma das melhores semanas que eu tive em muito tempo. Mas antes de falar nisso, vou falar no estado da empresa. Portanto, nós fizemos 100 outreaches antes desta semana. Cumprimos a meta que tinha prometido no podcast, mas esta semana foi completamente diferente. A semana passada foi uma semana de olhar para dentro em vez de olhar para fora. E aquilo que eu vi não foi confortável. E eu vou-vos revelar com a verdade nua e crua do que é que eu tive a pensar e das reflexões que eu tiro desta reflexão, que foi bastante longa. Existem momentos na construção de uma empresa em que tu paras, não porque tu queres, mas porque algo te força a parar. E esta semana foi um desses momentos. Bom, eu olhei para o negócio, olhei para aquilo que eu tenho, para aquilo que falta e onde eu quero chegar. E a realidade foi clara e ao mesmo tempo foi extremamente desconfortável. Falta-me dinheiro, falta clareza em alguns pontos e existem momentos de dificuldade que eu ainda não consegui resolver.
isto não é uma surpresa para ninguém. Mas há uma diferença entre saber que algo existe e parar para o enfrentar e olhar diretamente para este problema. Passei semanas em execução, fazer outreach, fazer os sistemas, fazer o conteúdo, com a cabeça totalmente virada para a frente. E às vezes é preciso parar, virar para trás e perguntar: onde é que eu estou realmente? A resposta esta semana foi: tenho uma visão extremamente grande e preciso de caixa para construir. O que aprendi esta semana não foi sobre estratégia, foi sobre completa honestidade. É fácil estar sempre em movimento, sempre a fazer, sempre a executar, sempre a avançar, sempre a fazer vibe coding, sempre, etc. O movimento cria uma ilusão de progresso que não é real. Mas o progresso real começa com clareza nas coisas. E a clareza às vezes exige que tu pares. Percebi ao longo desta semana que estou a tentar construir algo grande. E para isto acontecer, preciso primeiro de resolver algo extremamente simples. Ter uma base financeira para conseguir aguentar esta construção. E atenção, isto não é uma derrota. Não vou desistir. Isto é um diagnóstico. E um bom diagnóstico vale mais do que um movimento. Desculpem. Vale mais do que meses em constante movimento ou em constante progresso, entre aspas, na direção errada. Há aqui uma distinção que eu demorei tempo a perceber e que realmente mudou a forma como penso em tudo isto. Abandonar a minha visão, uma visão, é dizer: isto não vale a pena, eu vou fazer outra coisa. Financiar a visão é dizer: isto vale tanto a pena que eu vou fazer o que for preciso para dar condições dela existir. São duas decisões completamente diferentes, mas por fora podem parecer iguais. Quando alguém vê um fundador a fazer um projeto mais simples, se calhar mais comercial, mais imediato, a leitura é fácil. Desistiu, se calhar desistiu da visão que tinha, fez um pivot, não aguentou a pressão. Mas existe fundadores e criadores de startups que fazem exatamente isto de forma intencional. Não porque a visão morreu, mas porque perceberam que uma visão sem caixa é apenas um sonho extremamente bem articulado. Pensa desta maneira: um arquiteto que quer construir um edifício extraordinário não recusa fazer projetos mais simples enquanto espera pela oportunidade certa. Faz os dois. Os projetos simples financiam o edifício extraordinário. Isto não é compromisso. É estratégia. E o que está a acontecer agora, e o que eu vou fazer agora é exatamente isso. Não estou a abandonar o que eu quero. Estou a criar condições para ele existir e o construir bem. Em vez de o construir a correr, com pressão, sem margem para erros, vou fazer isto financiado. E
existe algo libertador nesta decisão. Quando paras de tentar forçar a visão grande com recursos pequenos, a ansiedade diminui, a clareza aumenta e, paradoxalmente, começas a avançar mais rápido. Agora, isto é para ti que estás a ouvir. Se estás a construir algo e sentes que estás sempre a correr, mas nunca a chegar, talvez o problema não seja a velocidade. Talvez seja a direção. E às vezes a direção certa é dar um passo lateral para poderes dar 10 passos em frente. Isto não é desistir, é jogar a longo prazo. A decisão desta semana é simples. E foi difícil de chegar lá. Vou fazer algo mais simples. Um projeto que gere caixa no curto prazo para que eu possa construir o que realmente quero a longo prazo. E isto não é abandonar a visão. É financiar a visão. Os melhores fundadores que eu conheço, sejam eles qualquer tipo, sejam eles Bill Gates, sejam eles Steve Jobs, Mark Zuckerberg, não escolheram sobreviver entre sobreviver e construir. Bem, alguns deles realmente escolheram, mas o que eu quero dizer é que encontraram forma de fazer estes dois ao mesmo tempo. Esta semana eu vou começar a encontrar a minha forma de sobreviver e construir. Vocês têm vários exemplos na internet que fazem o mesmo e aconselho-vos a vocês lerem, como eu leio bastante sobre um dos meus maiores inspiradores, Steve Jobs, que era um gênio. Aconselho a lerem o trabalho dele com a Apple e a aprenderem um bocadinho, porque ele é mesmo um visionário. Mas pronto, voltando aqui, se tu estás nesse momento em que a visão é tão grande, mas a caixa, ou seja, isto quando eu digo caixa é quando o teu valor, ou seja, quando o valor que podes perder para o negócio é pequeno, isto não quer dizer que seja o fim da tua visão. Isto é o problema mais honesto que um fundador pode ter. E os problemas mais honestos têm as soluções mais reais. Da quinta-feira. Mas bom, acho que não tenho muito mais tempo. Quer dizer, tinha muito mais tempo, mas depois o episódio ficava demasiado grande. Isso pode ficar para quinta-feira. Mas na quinta-feira vou a fundo nisto. Na quinta vou a fundo e vou dizer como é que um solo founder decide construir quando precisa de gerar caixa, sem perder a visão maior. O que é que eu estou a pensar, o que é que eu estou a considerar e critérios que uso para decidir. E acho que era isto que eu queria passar para vocês. Acho que fiz-me entender o que é que eu queria passar e o que é que. E passar esta importância de parar um bocadinho e olhar para, não só para a frente, mas também um bocadinho. Pode ser para o lado, pode ser para trás, mas olhar para aquilo que vocês têm e o que é que vocês podem fazer para crescer. Pode ser a vossa empresa. Isto é uma lição também para empresas. Pode ser a vossa empresa. Se vocês forem solo founders ou tiverem amigos, colegas, co-founders, também serve. Isto basicamente é um guia também para vocês
seguirem e perceberem um bocadinho também os meus erros e aprenderem com eles. Mas bom, vou-me despedir. Não vou estar aqui a queimar mais tempo, só vou fazer 15 minutos ou 20 minutos. Vou terminar para esta semana e tentar perceber como é que eu vou fazer tudo isto. Antes, sem mais nada, não se esqueçam de seguir o podcast e muito obrigado por estarem desse lado. Eu sou o Tomás Magalhães, os meus links estão na descrição e muito obrigado por estarem desse lado. Até quinta-feira.